A gente nunca espera que a ganância fale mais alto que o sangue. A gente imagina que a traição vem de fora, com a cara de um inimigo, com a voz de um estranho, mas às vezes ela não vem com um grito. Às vezes a traição tem o cheiro do bolo de fubá que você fez, a voz do filho que você amamentou e o som suave de uma caneta deslizando num papel, um papel que pode apagar a sua história inteira. Eu jamais imaginei que o menino que eu ensinei a dar os primeiros passos nesta mesma terra, que chorava no meu colo quando ralava o joelho, seria capaz de tamanha frieza. Ele me via como uma peça do passado, uma guardiã de memórias que, para ele, não valiam mais nada em dinheiro. Ele me enxergou como um simples obstáculo, uma árvore velha no meio do terreno que precisava ser derrubada para o seu grande projeto decolar. E quando eu finalmente parei de ser a paisagem e decidi mostrar que a raiz daquela árvore era mais profunda do que ele imaginava, foi aí que ele descobriu do que a mãe dele era verdadeiramente capaz. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e me contar nos comentários de qual cidade você está me ouvindo. A sua companhia nessa jornada, mesmo que de longe, é muito importante para mim. Mas essa história não começou com a tempestade. Pelo contrário, começou com a calmaria e o cheiro de café coado num sábado de manhã, no meu sítio Recanto do Sol. Era o dia do meu aniversário de 60 anos, e o sol entrava pela janela da cozinha, do mesmo jeito que eu me lembrava de ter entrado a vida inteira, dourado e preguiçoso, beijando o chão de ladrilho vermelho. O ar cheirava a terra molhada do sereno, e ao bolo de fubá com goiabada que crescia no forno. Eu estava com as mãos na massa, literalmente, sovando a receita de pão de queijo da minha mãe, aquela que estava anotada num caderno de capa amarela, já todo manchado de gordura e de tempo. Minhas mãos, que Ricardo e Patrícia viviam dizendo que eram ásperas, são um mapa da minha vida. Cada calo, cada veia saltada, conta a história de um tijolo que eu e o Antônio, meu falecido marido, assentamos para construir não só essa casa, mas a nossa vida, a nossa empresa, a Agrosol. Ele sempre dizia que minhas mãos eram a prova de que o amor também era trabalho. Hoje, meus filhos olham para elas com uma certa pena, como se não entendessem o valor do esforço que lhes deu tudo. Eles preferem as mãos lisas, de quem só assina cheques. Naquela manhã, a saudade do Antônio estava mais forte que o normal. Eu me peguei olhando para a cadeira de balanço na varanda, a que ele mesmo tinha feito de jacarandá, e quase pude vê-lo ali, com seu chapéu de palha e um sorriso cansado, mas satisfeito. Lúcia, minha velha, você se preocupa demais com esses dois. Ele me diria, balançando devagar. Cria cobra para te picar? Ele brincava, mas no fundo, eu sei que ele também se preocupava. Ele via a ambição nos olhos de Ricardo desde pequeno. Uma faísca perigosa que ele, Antônio, tinha, mas que nele era equilibrada pelo amor à terra. Em Ricardo, essa faísca parecia querer queimar tudo ao redor. E Patrícia? Patrícia vivia em outro mundo. Um mundo que cabia na tela de um celular, onde o sítio era apenas um cenário rústico para as fotos dela. Eu duvido que ela sequer saiba a diferença entre um pé de manga e um de jabuticaba. A festa seria simples. Um almoço aqui no sítio, como sempre fizemos, mas eu sentia uma tensão no ar. Uma coisinha miúda e incômoda no fundo do peito. Era para ser um dia de celebração, de olhar para trás com orgulho e para frente com esperança. Mas a verdade é que, olhando para a família que eu havia construído, eu senti uma pontada de medo. Medo de que eles tivessem herdado o nosso patrimônio, mas não a nossa alma. Medo de que, para eles, aquele lugar não fosse um santuário, mas apenas um ativo a ser liquidado. Eu terminei de enrolar o último pão de queijo e limpei as mãos no avental, olhando pela janela para a imensidão verde que se estendia até o rio. Cada árvore ali tinha uma história. Aquele ipê amarelo plantei quando Patrícia nasceu. Aquele pomar foi a primeira grande colheita que tivemos depois de uma seca terrível. Aquele lugar era o diário da minha vida. E eu sentia, com a intuição que só uma mãe e uma viúva têm, que alguém estava prestes a tentar arrancar as páginas. Eu continuei ali, parada na cozinha, por um tempo que não sei medir. O cheiro do bolo assado já se misturava ao do café fresco que eu tinha acabado de passar. E por um instante, a paz daquela rotina quase conseguiu me enganar. Quase, porque a intuição é uma coisa curiosa. Ela não grita, ela sussurra. E naquele momento, o sussurro no meu peito dizia para eu não me distrair com a calmaria. Mal sabia eu que o primeiro barulho,
A primeira rachadura na paz daquele dia estava a um telefonema de distância. O telefone, aquele aparelho sem fio que ficava na mesinha da sala, tocou com uma estridência que parecia rasgar o silêncio da casa. Meu coração deu um pulo. Eu atendi, e a voz do outro lado era a que eu já esperava, mas que, por algum motivo, não queria ouvir. Era o Ricardo. Mãe, minha rainha, parabéns. Ele disse, com aquela alegria barulhenta e um pouco artificial que ele adotou desde que se tornou um grande homem de negócios. Aquela entonação que parecia ensaiada na frente do espelho, cheia de uma confiança que não aquecia. Só brilhava, eu agradeci, tentando colocar um sorriso na voz. Obrigada, meu filho. Vocês vêm para o almoço. Não é? Estou fazendo suas comidas preferidas. Ele riu, uma risada curta, de quem tem pouco tempo. Claro, mãe. Perder o melhor pão de queijo e a melhor leitoa à pururuca do Brasil. Jamais! Estamos nos arrumando aqui. A Patrícia também já está a caminho. Me falou que comprou um presente incrível para a senhora. Ele fez uma pausa, e eu senti que a parte importante da ligação viria agora. Nunca era só um oi. Com o Ricardo, sempre havia um anexo, um pós-escrito, um interesse. Oh, mãe! E falando em coisas boas, começou ele, no tom mais casual que conseguiu forjar. Uma coisinha rápida, no almoço, eu vou levar uns papéis da empresa para a senhora assinar. Tá bem, coisa simples, mas que vai ajudar a gente a dar o próximo passo. Eu engoli em seco. O café que eu tinha tomado de repente pareceu amargo na minha boca. Senti um frio subir pela espinha, aquele mesmo calafrio que eu sentia quando o Antônio me contava de algum negócio arriscado que ele tinha se recusado a fazer. Que papéis? Ricardo? Perguntei. E me esforcei para que minha voz saísse firme, neutra, sem entregar o nó que se formava na minha garganta. Do outro lado da linha, ouvi o barulho de um teclado de computador. Ele estava trabalhando enquanto falava comigo. Ah, mãe, são só umas formalidades. A gente conseguiu uns parceiros novos, investidores de fora, e eles querem injetar um dinheiro grande na Agrosol. É a nossa chance de modernizar tudo, de expandir, de transformar o negócio do pai em algo gigante, entende? Mas para isso, preciso da sua assinatura como sócia majoritária. É só para autorizar o início das negociações. Coisa de rotina. Rotina. A palavra ecoou na minha cabeça, mas não soava como verdade. Desde quando negociar com investidores estrangeiros era rotina para nós? A Agrosol era sólida justamente por ser prudente, por crescer com os pés no chão, como o Antônio sempre ensinou. Gigante. A palavra me deu um arrepio. O Antônio não queria ser gigante. Ele queria ser justo. Ele queria ser forte, não inchado. Eu me calei por um instante. E o Ricardo, percebendo minha hesitação, apressou-se em me tranquilizar. Mas o efeito foi o contrário. Não se preocupa com os detalhes. Mãe, deixa essa parte burocrática comigo. No almoço eu explico melhor. A senhora vai ver. Vai ser o melhor presente de aniversário que a família poderia ganhar. A forma como ele disse a família me soou como se ele quisesse dizer eu. Desligamos o telefone e o silêncio da casa voltou. Mas agora era um silêncio pesado, tenso, cheio de perguntas sem resposta. Eu caminhei até a varanda e me sentei na cadeira de balanço do meu marido, segurando a xícara de café já fria com as duas mãos. O sol continuava o mesmo, as árvores continuavam no mesmo lugar, mas agora eu olhava para tudo aquilo com outros olhos. Eu olhava com os olhos de uma guardiã. As palavras do Ricardo, expandir, modernizar, soavam como sinônimos de algo que eu não queria nem nomear. Ele não falou em vender nada, mas a pressa em sua voz. A maneira como ele tentou fazer um assunto tão sério parecer uma trivialidade, aquilo acendeu todos os meus alertas. E eu soube, com uma certeza que gelou minha alma, que a guerra pela alma do Recanto do Sol tinha acabado de ser, silenciosamente, declarada. O balanço da cadeira de jacarandá rangia baixinho, um som que, por 40 anos, foi a trilha sonora do meu fim de tarde. Naquele balanço lento, de olhos fechados, eu quase podia ouvir a voz do Antônio, grave e calma, me dizendo para não sofrer por antecipação. Lúcia, você gasta mais energia se preocupando com a chuva do que trabalhando na roça? Ele dizia. E depois sorria com o canto da boca, mas dessa vez era diferente. A nuvem que se formava no horizonte não era de chuva, era de outra coisa. Era uma tempestade de ambição, e eu sabia que o meu velho guarda-chuva de paciência talvez não fosse o suficiente para me proteger dela. O café na xícara já era uma lembrança fria.
Levantei-me da cadeira, o corpo um pouco rígido, e entrei em casa. Meus pés me levaram sozinhos, por um caminho que minha alma já conhecia, até o pequeno escritório que era o santuário do Antônio. O cheiro dele ainda estava ali, impregnado na madeira da escrivaninha, nos livros de contabilidade empilhados, na poltrona de couro gasta. Era um cheiro de trabalho. De tabaco de rolo e um pouco da colônia barata que ele gostava, abri a primeira gaveta da direita, a que emperrava um pouco. O barulho da madeira arrastando era como um suspiro. Lá dentro, debaixo de escrituras antigas e certidões de nascimento, estava a caixinha de embuia, onde eu guardava o que tinha de mais valioso, as cartas dele. Havia apenas uma que eu procurava. Eu a peguei com o cuidado de quem manuseia algo sagrado. Era um envelope amarelado pelo tempo, com o meu nome escrito na caligrafia firme e um pouco inclinada dele. Foi a última carta que ele me escreveu, um ano antes de morrer. Depois de uma crise forte no coração que o deixou de cama por uma semana, foi a primeira vez que ele viu a morte de perto. E isso o fez colocar no papel o que o coração dele gritava. Eu me sentei na poltrona dele, o couro frio contra a minha pele, e desdobrei o papel, que já era macio de tanto que eu o havia lido. A voz do Antônio parecia saltar das linhas e preencher o silêncio do escritório. Minha Lúcia. Começava a carta. Se você está lendo isso aqui, é porque a saudade apertou ou a preocupação bateu na porta. Eu te conheço melhor do que conheço a palma da minha mão. Queria te escrever para dizer o óbvio, que você foi a melhor safra da minha vida. A terra mais fértil que Deus já me deu. Tudo que eu construí, cada tijolo desta casa, cada pé de café que vingou. Só teve sentido porque foi com você. Você tem uma força que nem você mesma entende, Lúcia. Uma força que vem da terra, da paciência, da certeza de que tudo tem seu tempo para florescer. É por isso que eu preciso te pedir uma coisa, a mais importante de todas. Cuide do que é nosso. E quando eu digo nosso, eu não estou falando só do dinheiro no banco ou da empresa. Eu estou falando do recanto do sol. Estou falando da nossa história. E é por isso que eu preciso falar dos nossos filhos. Nesse ponto da carta, minha respiração sempre ficava um pouco mais curta. A Patrícia vive nas nuvens. Ele continuava, é uma boa menina, mas tem a cabeça no vento. O mundo dela é feito de aparências. E eu rezo para que um dia ela descubra que a felicidade de verdade não se posta, se sente, mas é com o Ricardo que eu me preocupo. O nosso menino é inteligente, rápida, um tubarão para os negócios. Ele tem meu sangue para o trabalho, mas o que me tira o sono é que eu não sei se ele tem o seu coração pela terra. Para ele, Lúcia. Eu tenho medo que o sítio seja só um número numa planilha, um ativo a ser negociado. Ele não vê poesia no IP florido. Ele vê o valor do metro quadrado da madeira. Ele não sente o cheiro da chuva chegando. Ele calcula o quanto a chuva pode afetar o escoamento da produção. E não há nada de errado em ser prático. Mas há um perigo enorme em não ter raiz. A ambição dele não tem lastro, não tem memória. E um homem sem memória é capaz de vender o próprio passado para garantir o futuro que ele inventou na cabeça. Eu parei de ler e olhei pela janela do escritório, que dava para o antigo curral. Lembrei de um Ricardo pequeno, de uns 7 anos, chorando porque um bezerro tinha morrido. Onde estava aquele menino? A vida e a faculdade e a cidade grande o tinham engolido. Voltei para a carta, para a última e mais dolorosa parte. Então, minha velha, eu te peço, seja o nosso lastro, seja a nossa raiz, se um dia você tiver que escolher entre a ambição dos nossos filhos e a alma deste lugar. Escolha a alma. O dinheiro, eles recuperam. Eles fazem mais. Mas a história, uma vez vendida, nunca mais volta. Você é a guardiã. Seja forte, como a aroeira que nós plantamos juntos perto do rio. Eles podem achar que você é só uma mãe, uma velhinha apegada às coisas. Mas você e eu sabemos que você é a fundação de tudo isso. Eles não vão te derrubar. Eu dobrei o papel devagar. O coração pesado, com o peso daquela profecia, o Antônio tinha visto tudo. Ele sabia, a ligação do Ricardo não era sobre papéis, sobre expansão. Era sobre apagar a história. Era o teste final do meu marido para mim. Eu alisei o envelope e, em vez de guardá-lo de volta na gaveta, coloquei-o no bolso do meu avental. Ele ficaria ali, junto ao meu corpo. Como uma armadura, a saudade que eu sentia do Antônio se misturou com uma nova determinação. A preocupação não tinha ido embora, mas agora ela tinha uma companheira, a coragem. Eu não ia enfrentar meus filhos sozinha, eu teria a força e a sabedoria do meu marido comigo. A festa de aniversário tinha acabado de mudar de significado. Não era mais uma celebração do meu passado.
Mas a defesa do meu futuro, com a carta do Antônio segura no bolso do avental. Eu me senti mais inteira, voltei para a cozinha. Respirei fundo, o cheiro bom da comida no fogão, a lenha e vesti meu melhor sorriso. Aos poucos, a casa foi se enchendo. Chegaram meus primos de Itabira, minha cunhada com os filhos, alguns vizinhos mais chegados. A varanda se encheu de risadas, de gente contando o caso, do barulho de uma cervejinha gelada sendo aberta. Era o som de uma família de verdade, sem verniz. Por um momento, a música alta e as conversas cruzadas quase me fizeram esquecer daquela rachadura, daquele telefonema, mas a gente nunca esquece de verdade. A gente só aprende a esperar pelo tranco. E o tranco chegou na forma de uma caminhonete importada, preta e brilhante, que parecia grande demais e limpa demais para a nossa estradinha de terra. O carro subiu a pequena ladeira, levantando uma nuvem de poeira, como se estivesse com pressa de anunciar sua chegada. Era o Ricardo. Ele desceu do carro, e a primeira coisa que fez foi ajeitar o colarinho da camisa de marca, como se o pó da terra que o criou fosse uma ofensa ao tecido caro. Ao lado dele, Valéria, sua esposa, desceu com a dificuldade de quem não está acostumada a pisar em outra coisa que não seja asfalto ou porcelanato. Usava um vestido branco, que não sobreviveria a um abraço meu com as mãos sujas de tempero, e um óculos de sol que escondia metade do seu rosto e toda a sua opinião sobre o lugar. Mãezona, a aniversariante mais linda desse Brasil, gritou Ricardo, vindo na minha direção já de braços abertos. O abraço dele foi forte, mas rápido. Um abraço para as fotos. Para a plateia de parentes, ele me deu um beijo estalado na bochecha, mas os olhos dele, por cima do meu ombro, já mediam a propriedade, calculando, avaliando. Não era o olhar de um filho que volta para casa, era o olhar de um inspetor de imóveis. Trouxe seu whisky preferido. Mãe, ele disse, me entregando uma garrafa caríssima. Era um gesto generoso, mas que me pareceu mais uma tentativa de me comprar do que de me agradar. Valéria se aproximou e me deu 2 beijinhos no ar, para não borrar a maquiagem. Parabéns, Lúcia. O sítio está uma graça, como sempre, ela disse. E a pequena pausa antes de uma graça entregava tudo. Para ela, aquilo ali era matos. Era um lugar atrasado. Rústico no mau sentido, eu apenas sorri. A falsidade deles era tão transparente quanto a água da nossa nascente. E então, o segundo carro chegou, um modelo compacto e colorido. De onde saiu Patrícia, não como uma filha que chega para a festa da mãe, mas como uma equipe de reportagem de uma pessoa só. O celular já estava na mão dela. Gravando. Oi, meus amores. Cheguei. Olha que vibe incrível. Gente, diretamente do paraíso particular da minha rainha, a aniversariante do dia. Ela caminhou na minha direção, filmando o próprio rosto. Depois virou a câmera para mim. Manda um beijo para os meus seguidores. Mãe, eu sorri para a pequena lente, me sentindo um animalzinho de zoológico. O abraço dela foi desajeitado, porque ela precisava segurar o celular ao mesmo tempo. Nossa, mãe, esse lugar tem um potencial de conteúdo de milhões. Essa luz, essa decoração orgânica, preciso fazer umas fotos depois. Decoração orgânica. Ela estava falando das samambaias que a minha mãe cultivava e da toalha de chita que eu mesma tinha bordado. Para ela, a nossa vida não era real. Era conteúdo. Ricardo logo puxou a irmã para um canto, e eu pude ver os dois cochichando, olhando para a casa principal e para o galpão da Agrosol. Não falavam como irmãos, falavam como sócios. E eu sabia, com cada fibra do meu ser, que o assunto daquela conversa não era o meu bem-estar. O almoço foi servido na mesa comprida de madeira que ficava debaixo das mangueiras. A comida estava farta. A conversa dos parentes era animada, mas eu mal conseguia engolir. Eu observava meus 2 filhos, sentados na minha frente. Eles riam, contavam histórias da vida na cidade grande, elogiavam o meu tempero, mas era tudo uma peça de teatro. Eles estavam apenas esperando o momento certo, o terceiro ato, a hora em que o cenário de festa daria lugar ao tribunal que eles tinham montado na cabeça. E enquanto todos levantavam os copos para brindar aos meus 60 anos, eu senti o peso da carta do Antônio no meu bolso. Eles brindavam a mim, mas os olhos deles brindavam a outra coisa. Brindavam ao que eles achavam que, em breve, seria deles. O almoço seguiu com aquela normalidade forçada. Meus primos contavam piadas velhas. As crianças corriam atrás das galinhas e o sol de meio-dia passava pelas frestas das folhas de manga, desenhando manchas de luz na mesa comprida. Por fora,
Era o retrato perfeito de um aniversário em família. Por dentro, eu me sentia como um soldado numa trincheira, apenas esperando o apito que anuncia o ataque. Eu via Ricardo conversando com alguns tios, gesticulando com entusiasmo, e via os olhos dos meus parentes brilhando com a conversa de números e cifras que eles mal entendiam. Ele estava preparando o terreno, semeando a ideia de progresso e de dinheiro fácil na cabeça de todos, antes de se virar para mim. E então, o momento chegou, quando a sobremesa, um doce de leite cremoso que eu mesma fiz, estava sendo servida. Ricardo se levantou, ele pegou numa faca e bateu levemente na lateral do seu copo de cristal. Um som agudo e estranho que cortou o barulho das conversas e das risadas. Um gesto de executivo, de quem comanda uma reunião, não de um filho que celebra a mãe. Todos se calaram e se viraram para ele. Família. Ele começou, com um sorriso largo e ensaiado, abrindo os braços como um político em cima de um palanque. Hoje é um dia de imensa alegria. 60 anos da nossa rocha, da nossa inspiração, da minha mãe. Ele ergueu o copo na minha direção e todos aplaudiram. Eu forcei um sorriso. Aquilo era apenas o prefácio. A adoração da pílula amarga que eu sabia que estava por vir. E é pensando na inspiração que o pai e a mãe sempre foram para nós. Ele continuou, a voz ganhando um tom sério, de quem vai anunciar algo importante. Pensando no espírito pioneiro do meu pai, Antônio, que olhava para essa terra e não via só mato, mas via futuro. É que eu tenho uma notícia extraordinária para compartilhar. Uma notícia que vai mudar o futuro da nossa família para sempre. Eu senti o meu sangue gelar. O garfo com um pedaço de queijo Minas parou a meio caminho da minha boca. Ele não faria isso. Não aqui. Não na frente de todos. Mas ele fez. A Agrosol foi uma empresa visionária, ele disse, andando de um lado para o outro, como se estivesse apresentando um projeto para uma diretoria. Meu pai e minha mãe a transformaram num sucesso regional, mas o mundo mudou. O mercado hoje é global. E para honrar de verdade o legado deles, nós não podemos ficar parados no tempo. Nós precisamos evoluir. Ele fez uma pausa dramática. Minha cunhada o olhava com admiração. Meu primo Zeca, com a testa franzida, sem entender nada. Nos últimos meses, continuou Ricardo, eu venho trabalhando num projeto de reposicionamento da nossa marca. E hoje, eu posso anunciar que nós fechamos uma parceria estratégica com um dos maiores conglomerados de hotelaria da Europa. Um murmúrio percorreu a mesa. Europa? A palavra soava como algo de outro planeta ali, debaixo das mangueiras. Eles viram o que nós temos aqui. Eles viram o potencial inexplorado dessa terra. E eles querem transformar o sítio Recanto do Sol num dos resorts de luxo mais exclusivos do Brasil. A frase caiu na mesa como uma pedra. Resort de luxo. As palavras não faziam sentido. Olhei para a terra batida sob os meus pés, para o pé de jabuticaba, onde as marcas de altura dos meus filhos ainda estavam gravadas no tronco, para a horta, de onde eu tinha tirado a couve para o almoço. Um resort. Ali, imaginem. Família, disse Ricardo, a voz vibrando de excitação. Um hotel 5 estrelas, com campo de golfe, spa, centro de convenções. Um empreendimento que vai colocar o nome da nossa família no mapa mundial. E o melhor de tudo, ele se virou para mim. O sorriso dele era quase piedoso. É a chance da minha mãe, depois de uma vida inteira de trabalho duro, finalmente descansar, viver como a rainha que ela é, numa cobertura de frente para o mar, sem nunca mais ter que se preocupar com uma geada que pode queimar o café ou com o preço da saca de milho. É o nosso presente para a senhora mãe. A sua aposentadoria dos sonhos. O mundo ao meu redor pareceu ficar em câmera lenta. Eu via a boca do Ricardo se mexer, mas o som chegava atrasado. Distorcida, eu via o espanto no rosto de alguns. A cobiça no de outros, eu via a Valéria, esposa dele, com um sorriso triunfante. E a Patrícia já com o celular na mão, provavelmente pensando no título da postagem. Minha família agora é global. Ele falava em descanso, como se minha vida fosse um fardo. Falava em me tirar dali como se estivesse me libertando de uma prisão, e não me arrancando do meu próprio coração. Ele não estava propondo, ele estava anunciando, decretando o fim da minha história, na frente de todos que eu amava. Como se eu fosse uma criança que não sabia o que era melhor para si. Ele terminou o discurso com o copo erguido. Um brinde ao futuro da família Almeida. O silêncio que se fez em seguida foi mais pesado que qualquer trovoada que já ouvi cair sobre este vale. E todos, sem exceção, viraram os olhos para mim, esperando pela minha resposta. O silêncio na mesa era tão denso que eu podia sentir o peso dele nos meus ombros.
50. Talvez 60 pares de olhos estavam fixos em mim. Vi pena em alguns, curiosidade em outros, e no de Valéria, a esposa de Ricardo. Vi um brilho de desprezo vitorioso. Eles esperavam lágrimas. Esperavam uma súplica, a voz embargada de uma velhinha sentimental, implorando para não tirarem seu cantinho de paz. Ricardo, de pé, me olhava com aquela expressão de paciência forçada, como um adulto esperando uma criança terminar sua birra. Aquele olhar foi o que secou qualquer lágrima que ousasse se formar. Com a mão que tremia só um pouquinho, eu peguei o garfo que estava parado no ar e o coloquei suavemente ao lado do prato. O pequeno som do metal contra a louça foi o único barulho no mundo. Eu levantei meu rosto e olhei diretamente nos olhos do meu filho. Minha voz, quando saiu, não foi um lamento. Foi uma sentença, não. A palavra, curta e sem enfeites, pairou no ar quente do meio-dia. Ricardo piscou, pego de surpresa pela firmeza. Ele esperava um debate, uma negociação, não uma parede. Não o quê? Mãe, ele perguntou, forçando uma risadinha, como se eu tivesse feito uma piada. Eu me ajeitei na cadeira e senti a força daquela terra subir por mim. A resposta é não. Ricardo, não há venda, não há resort, não há campo de golfe, não no meu recanto do sol. Falei devagar, para que cada palavra fosse entendida, não só por ele, mas por todos ali. Vi o sorriso dele vacilar e se transformar numa linha dura. Mãe, acho que a senhora não entendeu a escala do que estamos falando aqui. Ele começou, mas eu o interrompi, algo que eu raramente fazia. Não, meu filho, eu acho que quem não entendeu foi você, eu disse, a voz subindo um tom, carregada de uma indignação que eu guardava há anos. Você fala em futuro, em legado, mas parece que esqueceu do passado. Você acha que o legado do seu pai está num mapa mundial? O legado do seu pai está no suor que ele derramou debaixo desse mesmo sol, para comprar cada alqueire desta terra. O legado dele está nas mãos calejadas dele e minhas, plantando as primeiras mudas de café que pagaram a sua faculdade. Eu me levantei. Agora, estávamos os dois de pé, frente a frente, com uma mesa de festa nos separando. Você fala em me dar uma aposentadoria de rainha. Que arrogância a sua achar que a minha vida aqui é um fardo. Cada galinha que eu crio, cada pé de couve que eu colho, cada nascer do sol que eu vejo da minha janela não é um peso. Ricardo, é a minha vida, é a minha riqueza. Você aponta para essa terra e vê um ativo. Eu aponto e vejo a marca da mãozinha de vocês dois na argamassa fresca da varanda. Eu vejo a figueira onde seu pai te ensinou a subir. Eu vejo o riacho onde a Patrícia quase se afogou e seu pai pulou de roupa e tudo para salvar. Você quer construir um spa em cima do lugar onde o coração do seu pai quase parou de susto por amor à sua irmã. Que tipo de homem você se tornou? A essa altura, o constrangimento na mesa era quase palpável. Alguns parentes olhavam para os pratos. Outros me encaravam de boca aberta. Ricardo estava com o rosto vermelho, uma mistura de raiva e vergonha, por eu estar expondo a alma da nossa família na frente de todos. Ele respirou fundo, recompôs a sua máscara de executivo superior e me lançou o golpe que ele com certeza guardava na manga. A arma final contra a qual ele achava que eu não teria defesa. Ele deu um suspiro longo, cansado, como se estivesse lidando com a pessoa mais teimosa do mundo. Mãe, ele disse, a voz pingando com descendência, com todo o respeito do mundo. A senhora sempre foi uma mulher incrível, a melhor mãe do mundo, mas a senhora não entende de negócios modernos. O mundo é outro. O que a senhora chama de memória? O mercado chama de oportunidade não aproveitada. Esse sentimentalismo todo, essa poesia, é muito bonita, mas não paga as contas de um empreendimento dessa magnitude. Está na hora de deixar os especialistas cuidarem do futuro. A senhora já fez a sua parte. Aquilo doeu mais do que um tapa. Ele não estava apenas discordando de mim, ele estava me invalidando, me reduzindo a uma velhinha sentimental e ignorante. Na cabeça dele, eu era uma peça de museu, uma relíquia que deveria ser colocada numa prateleira bonita na cidade, enquanto ele, o homem moderno e inteligente, tomava as decisões de verdade. Senti o papel da carta do Antônio no meu bolso do avental, e o calor dele me lembrou da promessa que eu tinha feito a ele e a mim mesma. Ele tinha acabado de me rebaixar de matriarca a um obstáculo, e ele não fazia a menor ideia do tamanho do obstáculo que eu estava prestes a me tornar. As palavras de Ricardo pairaram no ar, pesadas e cruéis. A senhora não entende de negócios. A humilhação queimou em meu rosto.
E por um instante, o mundo pareceu se resumir àquele duelo entre nós dois. O futuro, o passado que se recusava a sair do caminho. Eu ainda o encarava, a raiva me dando a postura que a dor tentava me roubar. Quando uma outra voz se intrometeu, uma voz que, eu confesso, uma parte tola de mim ainda esperava que viesse em minha defesa. A voz da minha filha. Mãe, pelo amor de Deus. Para com esse drama, disse Patrícia, e o tom de impaciência dela foi como um balde de água gelada na minha alma. O Ricardo está certo. A senhora está sendo teimosa. A senhora não percebe a oportunidade que a gente tem na mão. Eu me virei para ela, e, incrédula. Patrícia estava com o celular pousado na mesa. Mas seus olhos, que não estavam mais escondidos atrás de uma lente, brilhavam com a mesma febre de ambição do irmão. Oportunidade. Minha filha. Minha voz saiu quase como um sussurro. Você chama isso de oportunidade. Mas é claro que é, ela disse, gesticulando com as mãos de unhas perfeitamente pintadas. Mãe, a gente nunca mais ia precisar se preocupar com dinheiro. Eu poderia finalmente investir na minha marca. Fazer ela crescer de verdade. Contratar gente. O Ricardo ia poder dar uma vida para Valéria e para os meninos que nem o pai sonhou em dar pra gente. E a senhora podia morar num apartamento em São Paulo, perto de mim, ou viajar o mundo. Conhecer a Itália, que a senhora sempre falou que era seu sonho. Por que a senhora quer ficar presa nesse fim de mundo? Fim de mundo. Foi assim que ela se referiu à terra que pagou por cada viagem, cada roupa cara, cada curso que ela fez. A dor da traição foi tão aguda que eu precisei me segurar na beirada da mesa. Era pior vindo dela, do Ricardo. Eu já esperava a frieza, o cálculo, mas da minha menina, a menina que vinha chorando para mim quando tinha pesadelos. Aquilo me quebrou por dentro. O seu avô está enterrado aqui. Patrícia, a sua história está aqui. Eu disse, a voz embargada pela primeira vez. Ela revirou os olhos, um gesto mínimo, mas que para mim foi de uma violência imensa. Ah! Mãe, não vem com essa. O vovô ia querer que a gente fosse feliz, que a gente prosperasse. E a gente está trabalhando nisso há meses. Mãe, não é uma ideia que surgiu do nada. A gente fez estudo de mercado. Falou com os investidores. Montou um plano de negócios. Meses. A palavra ecoou na minha cabeça. Então não era um impulso do Ricardo. Era um plano, uma conspiração. Enquanto eu regava minhas orquídeas e fazia doce de leite, meus 2 filhos. Nas minhas costas, vendiam o meu chão, o meu ar, a minha vida. Aquele almoço não era uma festa de aniversário, era uma emboscada. O desespero começou a subir pela minha garganta, um gosto amargo de solidão. Olhei ao redor da mesa. Vi meus primos se encolherem, sem saber o que fazer. Vi minha cunhada balançar a cabeça em concordância com os sobrinhos. Eu estava sozinha, completamente sozinha. A gente só esperou o momento certo para te contar. Para apresentar o projeto completo, disse Ricardo, retomando o controle. Ele se abaixou e pegou uma pasta de couro do chão, que eu não tinha visto antes. Ele a colocou na mesa, na minha frente, e a abriu. Dentro, papéis com gráficos coloridos, logotipos de empresas estrangeiras e, por cima de tudo, um documento com um título em negrito. Carta de intenções. É só um pré-contrato. Mãe, disse ele, a voz agora mais macia, a voz da serpente. Não é a venda final. É só para garantir que os investidores não pulem fora. O mercado é rápido. A gente não pode perder essa chance. É só assinar aqui, como um sinal de boa-fé. Depois a gente senta com calma. Só nós 3. E acerta todos os detalhes. Eu prometo. Ele empurrou a pasta na minha direção e colocou uma caneta tinteiro, pesada e dourada, ao lado do documento. O mundo todo se calou de novo. O objeto da minha humilhação estava ali, na minha frente. Uma caneta e um papel. A arma que eles usariam para me desarmar. Para me anular. Meus 2 filhos me encaravam. Os rostos unidos pela mesma expectativa gananciosa. Aquele não era mais um confronto de uma mãe contra um filho. Era eu contra eles. Um bloco sólido de interesses que não me incluíam. Naquele momento, eu não vi mais os meus filhos. Eu vi 2 estranhos, com o sobrenome do meu marido, tentando me fazer assinar a certidão de óbito da minha própria vida. E o desespero que eu senti foi tão grande, tão profundo, que por um segundo eu quase pensei em ceder. Quase meus dedos, que haviam trabalhado esta terra a vida inteira, empurraram a pasta de couro de volta para o centro da mesa. O gesto foi silencioso, sem força, mas definitivo. Foi um ponto final. O sorriso de Ricardo não desapareceu de imediato. Ele congelou.
como se ele estivesse processando um erro de cálculo em uma planilha complexa. Ele esperava resistência, talvez choro, mas não esperava essa recusa calma, quase indiferente. A confusão em seu rosto durou apenas um segundo, antes de ser substituída por algo muito mais feio. Uma expressão de fria resolução. Ele não ia explodir, ele ia executar. Ele se recostou na cadeira, cruzou os braços e olhou para a família. Não como um filho frustrado, mas como um advogado se preparando para destruir uma testemunha. A voz dele, quando veio, era baixa, controlada e venenosa. Eu sabia que chegaríamos a este ponto, ele disse, balançando a cabeça com uma falsa tristeza. Eu avisei a Patrícia que talvez fosse difícil, familiar. Ele continuou, e agora seu olhar passava por cada tio e primo, envolvendo a todos em sua teia. O que vocês estão presenciando não é uma simples discordância de negócios. É um sintoma triste de algo que temos evitado discutir por muito tempo. Ele fez uma pausa, deixando a insinuação pairar sobre a mesa. Eu senti o sangue fugir do meu rosto. Aquilo era pior que um grito. Era uma autópsia pública. E eu era o corpo a ser dissecado. Desde a morte do papai, temos notado uma mudança preocupante no comportamento da mamãe, ele disse. E a palavra preocupante foi dita com um cuidado teatral, uma certa confusão, decisões impulsivas, um apego excessivo a objetos, a rotinas, uma dificuldade em aceitar a realidade como ela é. Ele falava como se estivesse lendo um laudo médico. Nós tentamos conversar, sugerir ajuda, mas ela se recusa. Esse projeto, ele apontou para a pasta na mesa, não é sobre dinheiro, é sobre dar a ela a paz e o cuidado que ela precisa. Longe do estresse e da responsabilidade de gerir um patrimônio que, sejamos honestos, se tornou grande demais para ela. Patrícia a deixa. Começou a fungar, pegando um guardanapo para secar os olhos que não tinham lágrimas. O golpe final veio com a precisão de um cirurgião. Ricardo se inclinou para a frente, a voz agora um sussurro conspiratório para que todos se esforçassem para ouvir. Eu temo que estejamos lidando com um início de declínio cognitivo. E a paranoia que muitas vezes acompanha essa condição, ela acha que estamos tentando tirar algo dela, quando, na verdade, estamos fazendo o impossível para proteger o seu futuro e o nosso declínio cognitivo. Paranoia. As palavras clínicas, frias, foram as balas que ele usou. Ele não me chamou de louca. Ele me diagnosticou. Ele não me atacou. Ele me desqualificou. Ele transformou meu amor em sintoma, minha força em teimosia, meu luto em doença. Naquele momento, eu senti o chão desaparecer. A dor foi tão profunda, tão absoluta, que deixou de ser uma emoção e se tornou uma sensação física. Um frio que começava na boca do estômago e se espalhava por cada veia, gelando meu sangue. Eu olhei para o rosto do menino que eu ensinei a amarrar os sapatos e vi um estranho meticuloso e cruel, que tinha ensaiado cada palavra para me destruir. A humilhação de ser julgada e condenada em meu próprio lar, na minha festa, pelos meus filhos. Foi o fogo que queimou toda a minha antiga identidade. A mulher que buscava a paz, a mãe que perdoava tudo, a viúva que vivia de memórias. Todas elas viraram cinzas. E das cinzas, algo novo se levantou. Não foi a dor que me deu forças. Foi a clareza terrível de que o amor que eu sentia por eles era uma via de mão única e que eu estava, finalmente, livre da obrigação de percorrer esse caminho sozinha. A dor era o preço dessa libertação. Senti o contorno da carta no meu bolso. Não era mais a voz do Antônio. Era a minha permissão para lutar. Naquele instante, a mãe que eles conheciam, a que sempre cedia, morreu. E a mulher que eles nunca se deram ao trabalho de conhecer, a verdadeira dona daquela terra. Nasceu a declaração de Ricardo. Fria e clínica, teve o efeito desejado sobre a família. O ar se encheu de sussurros piedosos. Vi, nos olhos dos meus primos e cunhados, a semente da dúvida que ele plantou com tanto esmero. Eles agora me olhavam de forma diferente, com uma compaixão cautelosa, como se eu fosse uma peça de cristal que pudesse se quebrar ao menor toque. Ricardo e Patrícia, mestres de seu teatro cruel, sustentavam suas máscaras de filhos devotos e preocupados. Eles tinham construído a jaula perfeita ao meu redor e agora esperavam apenas que a fera ferida, a mãe humilhada, desse o seu último rugido de dor antes de se render. Esperavam as lágrimas, a negação desesperada, a crise que confirmaria o diagnóstico que acabaram de inventar. Mas o colapso que eles tanto aguardavam não veio. Dentro de mim,
O gelo que se formou na minha alma tinha apagado o fogo da dor. Senti uma clareza que eu não tinha há anos. Eu não era mais a mãe deles. Eu era a adversária. Lentamente, eu levantei minha cabeça. O tremor tinha sumido. A dor em meu rosto tinha sido substituída por uma serenidade desconcertante. Uma ausência de emoção que era muito mais assustadora do que qualquer explosão de raiva. E então, meus lábios se curvaram num esboço de sorriso. Foi um sorriso mínimo, quase imperceptível, e completamente desprovido de calor. Era um sorriso de quem possuía um conhecimento que mais ninguém na mesa tinha. A confusão no rosto de Ricardo foi instantânea. Aquela reação não estava no roteiro dele. Aquele sorriso não pertencia à personagem da velhinha confusa que ele tinha acabado de criar. A voz que saiu de mim não era a de uma vítima. Era calma, firme e cortante. Então essa é a sua jogada final. Ricardo? Perguntei. O tom era quase conversado. Como se estivéssemos discutindo o tempo. Me transformar numa idosa incapaz para validar a sua ganância. Eu olhei para ele, depois para Patrícia. Parabéns. Foi bem executado. O sarcasmo pegou os dois de surpresa. Antes que Ricardo pudesse formular uma resposta, eu continuei, meus olhos fixos nos dele. Só teve um erro no seu cálculo. Meu filho, um pequeno detalhe que você esqueceu. Fiz uma pausa, e o silêncio na varanda era total, quebrado apenas pelo zumbido distante de um besouro. Que bom que seu pai te conhecia melhor do que você mesmo. Ele sempre soube que esse dia chegaria, sem dizer mais uma palavra. Eu me levantei. Meus movimentos não eram os de uma mulher frágil ou abalada. Eram deliberados, cheios de um propósito que ninguém ali conseguia decifrar. Ajeitei meu vestido, virei as costas para a mesa inteira, para o meu filho chocado, para a minha filha boquiaberta, para os parentes estupefatos, e comecei a caminhar em direção à porta da casa. Eu não estava fugindo. Eu estava indo ao meu arsenal. Mãe, onde a senhora vai? Gaguejou Ricardo, a arrogância em sua voz substituída por uma pontada de pânico. A conversa não acabou. Eu parei por um segundo no batente da porta, mas não me virei. A sua conversa, Ricardo, acabou no momento em que você tentou me apagar. Eu disse, a voz clara e firme. Agora, vai começar a minha... E então eu entrei, desaparecendo na penumbra fresca do interior da casa, deixando para trás uma varanda cheia de gente paralisada e um silêncio carregado de uma nova e terrível expectativa. Eu não estava fugindo da humilhação. Estava indo buscar a resposta que o meu marido deixou preparada, sabendo que um dia o sangue do seu sangue viria para tomar o que não era dele. Os minutos em que estive dentro de casa pareceram se esticar por uma hora na varanda. Pude imaginar o que acontecia lá fora. O silêncio chocado dando lugar a cochichos nervosos. Ricardo, tentando retomar sua pose de controle, talvez dizendo algo como viram. É disso que eu falo. Completamente imprevisível. Patrícia, com o rosto pálido, a performance esquecida, agora genuinamente assustada com algo que saiu do roteiro. Meus parentes, desconfortáveis, presos entre a lealdade familiar e o espetáculo de horrores que se desenrolava. A festa tinha morrido. O que restava era um velório de expectativas. E então, eu voltei. Eu não me apressei. Cada passo meu de volta à mesa foi medido, em minhas mãos. Eu não trazia uma caixa de madeira, mas algo muito mais imponente. A pasta de couro original, onde eu e Antônio guardávamos os documentos de fundação da Agrosol. Era velha, um pouco gasta nas bordas, e cheirava a tempo e a seriedade. O silêncio voltou a reinar no momento em que apareci na porta. Todos os olhos se fixaram na pasta. Ela era o novo centro de gravidade daquele universo em colapso. Caminhei até a cabeceira da mesa. O meu lugar. O lugar que meu marido sempre insistiu que era meu por direito. Como cofundadora, ninguém ousou dizer uma palavra. Coloquei a pasta sobre a mesa. O som do couro batendo na madeira maciça foi suave, mas ecoou como um golpe de martelo de um juiz. Sentei-me e olhei para Ricardo. A confusão em seu rosto agora era tingida de uma apreensão visível. Você queria falar de negócios, não é? Meu filho. Comecei, a voz perfeitamente calma, como a de uma professora prestes a iniciar uma aula. Você me acusou de ser sentimental, de não entender o mundo corporativo. Talvez você tenha razão. Meu mundo sempre foi o da terra. O da palavra, o do fio de bigode. Mas o seu pai... O seu pai entendia dos dois mundos. E ele sabia que o mundo dos negócios podia ser um lugar sem palavra e sem honra. Abri a pasta. De dentro, tirei um documento com as folhas amareladas, presas por um fecho de metal. Isto aqui, eu disse.
colocando o documento sobre a pasta aberta. Não é uma escritura, não é um testamento, é o Pacto Parasocial da Agrosol. Um documento que eu e seu pai assinamos no cartório no mesmo dia em que registramos a empresa. Há quase 40 anos. Um documento que estabelece as regras do jogo. Ricardo, as regras que protegem a alma da empresa, não apenas o seu caixa. Eu tirei do bolso do avental um par de óculos de leitura, um gesto que pareceu sugar todo o ar ao redor. Coloquei-os devagar, um ato cotidiano que, naquele momento, estava carregado de um poder imenso. Abri o documento, minhas mãos perfeitamente firmes, e passei as páginas até encontrar a que eu conhecia de cor. Seu pai e eu pensamos em tudo, em secas, em pragas, em crises econômicas. Mas seu pai, sendo o homem brilhante que era, também pensou na pior das pragas, a ganância que cega. Eu ergui os olhos e encarei Ricardo por cima das lentes. Cláusula 7ª. Parágrafo único. Anunciei, como se estivesse lendo uma escritura sagrada. E então, li em voz alta, de forma clara e pausada, para que cada sílaba fosse absorvida. Fica estabelecido entre os sócios fundadores que, em toda e qualquer deliberação, presente ou futura, que envolva alienação, venda, cessão ou transferência, total ou parcial, dos ativos fundadores e originários da empresa, nominalmente a propriedade registrada como Sítio Recanto do Sol. O voto da sócia fundadora Lúcia Almeida terá peso de veto, anulando qualquer decisão majoritária contrária, visando a proteção do patrimônio moral e histórico da companhia. Terminei de ler e levantei a cabeça. O silêncio era absoluto. O mundo parecia ter parado de girar. Vi a cor sumir do rosto de Ricardo, deixando para trás uma palidez mortal. Vi os lábios de Patrícia se entreabrirem, a respiração presa na garganta. Vi a máscara de desprezo no rosto de Valéria finalmente se quebrar. Revelando um choque puro, eles me olhavam para o papel em minhas mãos, e a realidade começava, dolorosamente, a se instalar em suas mentes. O jogo que eles achavam que estavam jogando tinha outras regras. Regras que eles desconheciam, regras escritas pelo próprio homem, cujo legado eles pretendiam vender. O poder tinha acabado de mudar de mãos, não com um grito, mas com a leitura de um parágrafo. Eu tirei os óculos devagar e os coloquei sobre a mesa. Olhei para o meu filho, cujo mundo de planos e milhões de dólares tinha acabado de virar pó. Em outras palavras, meu filho, para o caso de o seu vocabulário de negócios não ter ficado claro, eu disse, a voz ainda calma, mas agora cortante como vidro. Esta conversa está, de fato, encerrada. A resposta continua sendo não. Minhas últimas palavras caíram sobre a mesa com o peso de uma bigorna. A resposta continua sendo não. Por um longo instante, o único som que se ouvia era o do vento chacoalhando as folhas das mangueiras, como se a própria natureza estivesse comentando a cena. Ricardo olhava para o documento, depois para mim e de volta para o documento. Seu cérebro, tão rápido para cálculos e estratégias, parecia incapaz de processar aquela realidade simples e absoluta. A negação foi a primeira a chegar. Ele soltou uma risada. Não, uma risada de alegria, mas um som seco, quebrado, beirando a histeria. Isso é ridículo. Ele cuspiu, a palavra saindo com desprezo. Isso só pode ser uma brincadeira, uma piada de mau gosto para assustar a gente. Eu não respondi, apenas o encarei, mantendo minha expressão serena. Meu silêncio foi a prova de que não havia piada nenhuma. E então, a negação deu lugar à fúria. Isso é falso, ele gritou, batendo com o punho na mesa e fazendo os copos e pratos tremerem. A máscara do executivo calmo tinha se desintegrado, revelando o menino mimado que não consegue o que quer. É uma farsa. Onde você arrumou isso? Você falsificou a assinatura do meu pai. Ele se esticou sobre a mesa e arrancou o documento da minha frente. Suas mãos tremiam enquanto ele examinava o papel, os olhos correndo pelas linhas, procurando desesperadamente por uma falha, por um erro que provasse que seu mundo não tinha acabado de desmoronar. Você não vai se safar com isso, mãe, ele rosnou, o rosto a centímetros do meu. Meus advogados vão fazer picadinho desse seu papelucho de teatro. Você vai responder por fraude, enquanto Ricardo explodia em acusações. A reação de Patrícia foi outra. O choque no rosto dela se desfez em puro desespero. O sonho da vida de luxo, das viagens, da marca global, tudo virou fumaça na frente dela. Não, não pode ser. Ela sussurrava para si mesma, balançando a cabeça. E então, ela se virou contra o único alvo que podia. O irmão,
Você disse que estava tudo certo. Ricardo, ela gritou, a voz esganiçada. Você me garantiu que a mamãe ia assinar. Você disse que era só uma formalidade. E era para ser... Ele gritou de volta, sem tirar os olhos de mim. Se ela não tivesse enlouquecido de vez, eu não me importo. Choramingou Patrícia, agora com lágrimas de verdade. Lágrimas de raiva e de perda. Meu futuro. Ricardo, o que eu vou dizer para os meus contatos? Para os investidores que eu já estava sondando. A aliança deles, forjada na ganância, rachou ao primeiro sinal de fracasso. Ela então se virou para mim, o rosto vermelho e molhado. Mãe, por favor, ela implorou, mas não havia amor em seu pedido. Apenas egoísmo. A senhora não pode fazer uma coisa dessas com a gente. Pensa no nosso futuro. Pensa nos seus netos. Em meio àquela tempestade de acusações e lamentos, eu permaneci como o olho do furacão. Calma, imóvel. Esperei que Ricardo terminasse sua ameaça e que o choro de Patrícia se transformasse em soluços. E então, eu respondi. A voz tão tranquila que pareceu cortar o caos como uma faca. A assinatura do seu pai. Ricardo, eu disse, olhando para ele com uma frieza que eu não sabia que possuía. Foi reconhecida em cartório no dia 23 de maio de 1985. No seguinte tabelionato de notas de Itabira, a minha também. O documento é tão legal e legítimo quanto esta terra que você está pisando. Pode ligar para os seus advogados? Talvez algum deles trabalhe no sábado e possa confirmar para você. Minha resposta, tão factual e desprovida de emoção, o desarmou completamente. A fúria dele vacilou, dando lugar a uma expressão de derrota atordoada. Ele olhou para o papel em suas mãos trêmulas, sabendo que eu estava dizendo a verdade. Em seguida, me virei para Patrícia. O futuro de vocês, minha filha. Eu disse, e havia uma tristeza genuína em minha voz agora. O futuro que vocês tanto queriam foi colocado em risco no momento em que vocês decidiram que o meu passado estava à venda. A cena era insustentável. Meus primos e tios, constrangidos, começaram a se levantar, com desculpas esfarrapadas. Lúcia, está ficando tarde. Preciso botar as crianças para dormir. Lembrei que tenho um compromisso. A festa de aniversário se desfazia, com os convidados fugindo daquele campo de batalha familiar. Em poucos minutos, a longa mesa estava quase vazia. Restamos apenas nós 4, os sócios daquela família falida. E Valéria, a espectadora de camarote? Eu tinha vencido a batalha, mas olhando para os rostos desfigurados pela ganância dos meus filhos, em meio aos restos de um bolo de aniversário que ninguém mais comeria, eu soube que a guerra tinha acabado de destruir nossa família para sempre. O êxodo dos parentes deixou um vácuo na varanda. O barulho da festa foi substituído por um silêncio pesado, cortado apenas pelos soluços de Patrícia e pela respiração ofegante de Ricardo. Ele ainda segurava o pacto social, amassando levemente as bordas do papel antigo, como se a força de suas mãos pudesse, de alguma forma, anular a força daquelas palavras. Ele me olhava não mais com arrogância, mas com um ódio impotente. O ódio de quem foi enganado num jogo que achava que dominava. Você não tinha o direito, ele sibilou, a voz baixa e trêmula de raiva. Você destruiu o futuro dessa família por causa de um pedaço de mato. Aquele último insulto, aquela última tentativa de diminuir a mim e ao meu mundo, foi a porta que ele abriu para o seu próprio abismo. Eu não me alterei. Apenas peguei meu copo de água e tomei um gole. Um gesto para me dar um segundo a mais. O futuro, repeti, a voz soando curiosamente calma aos meus próprios ouvidos. Que futuro, Ricardo? O futuro que você estava construindo com o dinheiro que não era seu. A cabeça dele chicoteou na minha direção, os olhos arregalados. O pânico, antes uma pequena rachadura em sua armadura, agora se abria como uma fenda imensa. Patrícia parou de chorar e olhou de mim para o irmão. Confusa. Do que você está falando? Mãe, ela perguntou. Eu ignorei a filha por um momento e mantive meu olhar fixo em Ricardo. Você achou mesmo que eu não ia perceber? Continuei, a voz ainda no mesmo tom de conversa. Achou que, por eu ser uma velhinha sentimental apegada ao passado, eu não olhava mais os balanços da empresa que eu ajudei a fundar. Eu via o suor começar a brotar na testa dele. As retiradas mensais para a sua consultoria de imagem, os pagamentos para aqueles fornecedores de São Paulo que ninguém nunca viu, com notas fiscais que não batem. O empréstimo que você fez no mês passado, dando como garantia parte da nossa safra futura, sem a minha autorização no conselho. Cada frase era um prego no caixão de sua arrogância.
Patrícia olhava para o irmão com a boca entreaberta, o horror começando a tomar o lugar do desespero em seus olhos. Ricardo, ela chamou. A voz fraca. Isso é verdade. Ele não respondeu. Não conseguia, apenas me encarava. O rosto pálido como cera. O seu Afonso me procurou há 2 meses. Ricardo, eu revelei, e, ao mencionar o nome do nosso antigo contador, um homem cuja lealdade ao meu marido era lendária, vi o último resquício de luta nos olhos de Ricardo se apagar. Ele trabalhou com seu pai por 30 anos. A lealdade dele é a memória do Antônio e a saúde desta empresa, não as suas manobras desesperadas. Ele me trouxe tudo: planilhas, extratos, cópias das notas. Ele estava com o coração partido. Ricardo, partido por ver o filho do homem que ele mais admirava roubando o próprio legado. Agora, a verdade estava ali, nua e crua, sobre a mesa suja da festa. A venda do sítio nunca foi sobre expandir o nosso futuro. Era sobre salvar o seu. Eu disse, e a revelação final caiu sobre eles com o peso de uma rocha. Era para cobrir o buraco que você cavou no caixa da empresa antes que os outros sócios percebessem. Era para pagar as dívidas de risco que você fez na bolsa de valores e perdeu. Era para salvar a sua pele, não para garantir o nosso futuro. Patrícia soltou um som engasgado, uma mistura de soluço e náusea. Ela olhou para o irmão com uma expressão de nojo e traição. Ela não era sua parceira de negócios. Afinal, era apenas uma tola útil. Uma isca para distrair a mãe enquanto ele tentava salvar a si mesmo. Valéria, a esposa, que até então assistia a tudo com uma superioridade entediada, agora olhava para o marido como se ele fosse um completo estranho. O castelo de cartas de luxo e sucesso que ele havia construído para ela estava desmoronando em tempo real. Ricardo não disse nada. Não havia nada a ser dito. A exposição era total. A vergonha absoluta. Ele, o gênio dos negócios modernos, tinha sido reduzido a um ladrãozinho mesquinho, desmascarado pela mãe incapaz que ele tanto desprezava. Eu me levantei e peguei a pasta de couro onde estava o pacto social. Com a outra mão, peguei também a pasta que Ricardo tinha trazido, com seu pré-contrato inútil. O seu Afonso foi muito detalhista. Eu disse, batendo levemente com os documentos na mão. Ele organizou tudo para mim. Acho que nós 3 temos uma longa reunião de negócios pela frente. Olhei do rosto aterrorizado de Ricardo para o de Patrícia. Devastada, mas não hoje. Concluí, a voz suave, mas carregada de uma autoridade final. Hoje era o meu aniversário. Com isso, eu me virei e entrei em casa, deixando os 3 para trás, para se afogarem no silêncio e na vergonha do que tinham se tornado. Eu não fiquei na varanda para assistir à implosão deles. Entrei em casa, deixando-os para trás, com a verdade que eu havia servido como prato final daquele almoço amargo. O ar dentro de casa parecia mais limpo, mais respirável. Caminhei pela sala, minhas mãos roçando nos móveis de madeira que eu e Antônio tínhamos escolhido juntos. Parei em frente ao grande retrato na parede, uma foto nossa, tirada há uns 10 anos. No casamento de uma sobrinha, nós 2 sorríamos, os rostos já marcados pelo tempo, mas os olhos cheios de uma cumplicidade que nem a morte foi capaz de apagar. Você os conhecia bem? Meu velho, sussurrei para a foto. Conhecia melhor do que eu. Naquele retrato, eu via o casal que havia sonhado em deixar um legado de trabalho e união para os filhos. O que eles tinham se tornado era uma distorção terrível daquele sonho. Eu não senti raiva, nem mesmo tristeza. O que eu senti foi uma estranha e pesada paz. A paz que vem depois que a febre passa, depois que a tempestade destrói tudo e só sobra o silêncio. A paz da aceitação. Eu sabia o que precisava ser feito. Respirei fundo e voltei para a varanda. A cena que encontrei foi a de uma estátua de desolação. Patrícia estava sentada no chão, encolhida, chorando baixinho. Valéria estava de pé, ao lado de Ricardo, mas a uma distância segura, como se tivesse medo de ser contaminada pelo fracasso dele. E Ricardo, ele estava parado, olhando para o nada, para o horizonte verde do sítio que ele nunca possuiria. O rosto dele era uma tela em branco, desprovido de toda a arrogância, de toda a confiança. Era o rosto de um homem que tinha apostado tudo e perdido. Eles se viraram quando me ouviram chegar. Havia medo em seus olhos agora. O medo de quem não sabe qual será a próxima parte da sentença. Eu parei na porta, a minha silhueta contra a luz que vinha de dentro de casa. A festa acabou, eu disse, e minha voz soou clara e firme no silêncio da tarde. Eu quero que vocês peguem as suas coisas, seus presentes.
seus carros de luxo, e vão embora. Agora, ninguém se moveu. Eles me olhavam como se eu estivesse falando uma língua estrangeira. Ir embora? Mãe, gaguejou Patrícia, se levantando. Mas, para onde? O que a gente vai fazer? Eu a encarei. E pela primeira vez, não vi a minha filha, mas uma mulher que, aos 30 e poucos anos, ainda não tinha aprendido que ações têm consequências. A mãe que vocês procuravam. Eu disse, a voz sem um pingo de emoção. Aquela que passava a mão na cabeça, que perdoava as mentiras, que arrumava a bagunça de vocês. Essa mãe morreu hoje, aqui nesta varanda. A mulher que está na frente de vocês é a dona desta casa. É a sócia majoritária da empresa que o irmão de vocês tentou afundar. E ela não tem tempo para birras. Dirigi meu olhar para Ricardo. Na segunda-feira, o seu Afonso vai entrar em contato com vocês para agendar a nossa reunião de conselho. Sugiro que você venha preparado, Ricardo, e com um bom advogado. Você vai precisar. A menção ao advogado fez a realidade da situação. Fraude. Apropriação indébita. Finalmente atingi-los com força total. Valéria deu um passo para trás. O horror estampado em seu rosto. Patrícia soltou um gemido. Ricardo apenas engoliu em seco, o pomo de Adão subindo e descendo em seu pescoço. Agora vão. Eu repeti, a voz não mais alta, mas com um peso final. Eu não quero mais olhar para vocês hoje. Aquilo finalmente os quebrou, sem mais uma palavra. Eles se viraram. O movimento de partida foi desordenado. Humilhante. Valéria praticamente arrastou Ricardo pelo braço, em direção à caminhonete. Patrícia pegou sua bolsa do chão e correu para o seu carro. Sem sequer olhar para trás, ouvi o som dos motores, potentes e deslocados. Rugindo enquanto eles manobravam com pressa, vi os carros descerem a estradinha de terra, um após o outro, levantando uma nuvem de poeira vermelha que sujou o ar limpo da tarde. E então, o silêncio. Fiquei ali, parada na varanda, vendo a poeira baixar lentamente, revelando a paisagem de sempre, pacífica e imutável. Os restos da festa ainda estavam sobre a mesa, pratos pela metade, guardanapos amassados, o bolo de aniversário intocado. O sol começava a se pôr atrás da serra, pintando o céu com tons de laranja e roxo. O silêncio que ficou era o som da minha vitória, um silêncio absoluto, pacífico e mais solitário do que qualquer coisa que eu já senti em toda a minha vida. As semanas que se seguiram àquele aniversário não foram fáceis, mas foram necessárias. A primeira manhã foi a mais estranha. A casa estava mergulhada num silêncio que chegava a doer nos ouvidos. Um silêncio que nem o canto dos pássaros conseguia preencher. Os restos da festa na varanda pareciam a cena de um crime. E eu, a única sobrevivente, com uma calma que eu mesma desconhecia, limpei tudo. Joguei fora o bolo intocado. Lavei a louça, dobrei a toalha de chita. Cada gesto era um pequeno ritual de purificação. Uma forma de apagar fisicamente os vestígios daquele dia terrível. Eu estava sozinha, mas pela primeira vez na vida, não me sentia solitária. A solidão é a ausência de quem a gente ama. O que eu sentia era a ausência de quem me fazia mal. E isso, descobri, era uma forma de paz. Minha nova rotina começou a se desenhar. As manhãs eram dedicadas ao sítio. As minhas plantas, a terra que sempre foi minha terapia. Mas as tardes, agora, eram diferentes. Eu me sentava na velha escrivaninha do Antônio, não mais como uma viúva saudosa, mas como sua sucessora. O seu Afonso, nosso contador, vinha 2 vezes por semana, juntos. Mergulhamos nos números da Agrosol, e o que encontramos foi o retrato da má gestão e do desespero do meu filho. O buraco era mais fundo do que eu imaginava, mas para cada problema que surgia, uma nova força nascia em mim. Renegociei dívidas, cortei os gastos supérfluos e absurdos de Ricardo. Liguei pessoalmente para os nossos compradores mais antigos, para garantir a confiança deles. Eles ouviam a minha voz, a mesma voz que por décadas esteve ao lado do Antônio. E eles acreditavam em mim. Eu não estava apenas salvando a empresa, eu estava a reivindicando. As notícias dos meus filhos chegavam em fragmentos, trazidas por um telefonema constrangido de um primo ou pelo próprio seu Afonso, que precisava me manter informada. Ricardo, na primeira reunião do conselho, na qual ele compareceu com um advogado arrogante, foi confrontado com as provas irrefutáveis da fraude. Foi afastado da diretoria por unanimidade. Soube que a Valéria o deixou na semana seguinte, levando as crianças. O castelo de cartas dele, construído sobre mentiras, desabou de uma vez só. Ele não era mais o gênio dos negócios. Era apenas o assunto da pequena elite da cidade.
O filho, que tentou passar a perna na própria mãe e destruiu o nome da família. Patrícia também enfrentava suas próprias ruínas. O escândalo familiar, abafado entre os parentes, de alguma forma vazou o mundo dela, tão dependente da imagem de uma vida perfeita e inspiradora, começou a rachar. Patrocinadores cancelaram contratos. Os comentários em suas postagens, antes cheios de elogios, agora eram de seguidores, questionando a origem de seu estilo de vida. A marca que ela queria construir com o dinheiro da venda do sítio agora estava manchada pela ganância. Ela tentou me ligar algumas vezes. Eu nunca atendi. O que ela poderia me dizer que eu já não soubesse? Em uma tarde chuvosa, enquanto eu revisava uns contratos, o telefone tocou. Era um número que eu não conhecia. Hesitei, mas atendi. Vó, disse uma vozinha tímida do outro lado. Era a Carolina, minha neta, filha mais velha de Ricardo. Uma menina doce de 19 anos que fazia faculdade de agronomia. Fiquei em silêncio, o coração apertado. Vó, eu só queria dizer que eu sinto muito. Ela disse, a voz embargada. Eu soube o que meu pai fez. E eu sinto tanta vergonha. E eu queria que a senhora soubesse que eu estou do seu lado. O que a senhora fez foi certo. As lágrimas que eu não chorei no dia da festa teimaram em aparecer agora. Era a validação que eu não sabia que precisava. A gente pode se ver? Vó, ela perguntou. Eu queria passar o fim de semana aí, sem festa, sem ninguém, só eu e a senhora. Eu estou com saudade do cheiro de terra molhadas. Aquele pedido, tão simples e tão puro, foi como um bálsamo na minha alma ferida. Era a prova de que o legado do Antônio e o meu não tinha morrido. Ele apenas tinha pulado uma geração. Claro que pode. Minha filha, respondi, a voz um pouco rouca. A casa está sempre aberta para você. Desligamos. E eu fiquei olhando a chuva bater na janela do escritório. O som da chuva limpando o mundo lá fora era o mesmo que eu sentia dentro de mim. O sol se punha mais uma vez sobre o recanto do sol. E pela primeira vez em muito tempo, a solidão não me pareceu o som do fim, mas o som sereno do recomeço. O fim de semana chegou, e com ele, a Carolina! A chegada dela foi o oposto da dos pais. Um carro simples, um abraço apertado e demorado, e um olhar que via o sítio não como um negócio, mas como um refúgio. Naquela tarde de sábado, com o sol já descendo no horizonte e pintando o céu de um dourado melancólico, eu a convidei para uma caminhada, não uma caminhada com destino, mas uma daquelas que a gente faz para conversar mais com os pés e com o coração do que com a boca. Andamos devagar pela terra que eu agora sentia que era minha, de uma forma que nunca tinha sido antes. Passamos pela figueira de tronco grosso, a preferida do Antônio. Eu toquei a casca áspera e me lembrei dele dizendo que as árvores mais fortes são as que têm as raízes mais profundas e mais espalhadas. Eu acho que, finalmente, eu estava começando a entender o que ele queria dizer. Vó, disse Carolina, a voz baixa, enquanto caminhávamos em direção ao rio. A senhora não sente raiva? Do papai, da tia, por tudo que eles fizeram. A pergunta dela era honesta, vinda de um lugar de quem tenta entender uma dor que mal pode imaginar. Pensei por um instante, observando a água correr sobre as pedras lisas. Raiva é um fogo que queima por dentro. Minha filha, queima a gente mais do que queima o outro. Eu respondi, devagar. O que eu senti foi uma dor imensa, a dor de um parto às avessas, de ter que me separar de uma parte de mim. Mas o que eu fiz? Não foi por vingança. A vingança quer destruir. O que eu queria era preservar. Foi por justiça. Justiça pela memória do seu avô e justiça pela minha própria vida, que eu não ia deixar que virasse uma nota de rodapé na biografia ambiciosa de ninguém. Paramos perto do pé de jabuticaba. Mostrei a ela as marcas de altura que o Antônio tinha feito com um canivete no tronco, ano após ano. Ricardo, 8 anos. Patrícia, 6 anos. Marcas de um tempo em que a inocência ainda não tinha sido contaminada. Seus pais, Carolina, aprenderam a ver o preço de tudo, mas se esqueceram de aprender o valor das coisas. Eu disse, mais para mim mesma do que para ela. Eles olhavam para esta árvore e viam a madeira, os frutos que podiam ser vendidos. Eles não viam as tardes em que subiam nesses galhos, a alegria de pegar a fruta direto do pé. Eles não viam a história. E quem não valoriza a própria história está condenado a viver uma vida vazia. Não importa quão cheia de dinheiro ela seja. Continuamos andando, e o sol já tocava a linha da serra. O ar estava fresco, com cheiro de mato e de terra. Mas e a família? Vó,
Ela perguntou, a preocupação em sua jovem face. A gente nunca mais vai ser uma família. Eu parei e me virei para ela, segurando suas mãos macias entre as minhas, tão calejadas. O que aconteceu naquele dia foi uma poda. Querida, dolorosa, radical, mas necessária. Às vezes, a gente precisa cortar os galhos doentes para que a árvore continue a viver com saúde. A família que se sentou àquela mesa para o meu aniversário não era mais uma família de verdade, era uma sociedade de interesses. E eu não era mais a matriarca. Era apenas a acionista majoritária que eles precisavam eliminar. Eu sorri, um sorriso genuíno, sem o gelo de antes. Você estar aqui, hoje, caminhando comigo. Isso é família. A família que escolhe ficar, que se baseia no respeito e no amor, não no sangue e na conveniência. Voltamos para a casa e nos sentamos na varanda, nas velhas cadeiras de balanço, cada uma com uma xícara de café quente nas mãos. O céu exibia suas últimas cores espetaculares, antes de entregar o mundo à noite. O silêncio, que antes me pareceu tão solitário, agora era preenchido pela companhia serena da minha neta. Eu não era mais a viúva do Antônio ou a mãe do Ricardo e da Patrícia. Naquele confronto, ao ser despojada de tudo, eu finalmente encontrei a mim mesma. Eu era Lúcia, uma mulher de 60 anos, dona da sua terra, da sua empresa e, o mais importante, da sua própria paz. E ali, no silêncio do fim de tarde, com a minha neta ao meu lado, eu entendi. A verdadeira herança não era a terra que eu tinha salvado ou a empresa que eu estava reconstruindo. Era a força que eu descobri dentro de mim. Era a paz que eu tinha, finalmente, conquistado. Muitas vezes, dedicamos a vida inteira a construir um lar e a cuidar da nossa família, acreditando que o maior legado que podemos deixar são os filhos bem criados e as memórias que plantamos juntos. Mas o que acontece quando a nossa dedicação é confundida com submissão? Quando o nosso amor é visto como uma fraqueza a ser explorada e a nossa história é precificada por aqueles que mais deveriam valorizá-la? A jornada de Lúcia nos ensina uma lição profunda e, por vezes, dolorosa. O verdadeiro amor próprio exige coragem para impor limites. Mesmo que isso signifique podar galhos da nossa própria árvore genealógica, ensina que nossa identidade é muito maior do que os papéis de mãe ou esposa. Somos as guardiãs da nossa própria história e temos o direito e o dever de protegê-la. A força não está em suportar o desrespeito em silêncio, mas em reconhecer o momento em que a paz custa caro demais e em usar a sabedoria e a preparação, em vez da raiva, para retomar as rédeas da nossa própria vida. Essa não é uma lição sobre vingança, mas sobre preservação da própria alma. É sobre entender que, no fim das contas, a herança mais valiosa que deixamos é o exemplo da nossa própria dignidade. A história da Lúcia te fez refletir sobre alguma situação que você viveu ou conhece? Compartilhe sua opinião ou sua própria experiência aqui nos comentários. Este é um espaço seguro para a gente conversar. Um abraço carinhoso em cada um de vocês e lembrem-se sempre do seu imenso valor.